Amém? Quem está com Bíblia de papel aí? Muito bom. Raiz. Vamos lá então. Diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou, e na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então ele disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Vamos orar? Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado por essa reunião, por cada irmão aqui. Eu oro para que o Senhor venha aumentar, Deus, a nossa expectativa naquilo que o Senhor pode fazer nessa manhã, naquilo que o Senhor pode mudar em nós, naquilo que o Senhor pode remover da nossa vida nessa manhã, naquilo que o Senhor pode adicionar na nossa vida nessa manhã. Eu oro, Deus, por expectativa. Dê atenção aos meus irmãos, abra os ouvidos, os olhos, o coração para receber o que o Senhor tem para falar para nós, Jesus. Nós precisamos desesperadamente de alguma coisa nova do Senhor. Então, por favor, vem nos entregar nessa manhã. Nós temos fome, nós temos sede, nós desejamos pelo Senhor, Pai. Amém. Amém. Meus amigos, primeira pergunta é: quem aqui já foi no encontro com Deus e teve esse texto lá? Muito clássico, né? Você não podia... Encontro com Deus... Quem não sabe o que é o encontro com Deus? Tem alguém? Encontro com Deus era um evento clássico de algumas décadas atrás. Até hoje existe, tá? Mas é que a gente é comunidade, né? Mas muito comum em quadrangular, né? Esse tipo de igreja. Que era um encontro que você passava um final de semana isolado, tipo um retiro. Só que só tem um detalhe: você não podia falar. Tem irmãos aqui que ia passar muito mal no encontro com Deus. Mas enfim, você não podia falar. Celular você tinha que deixar numa caixa de papelão quando você chegava lá. E é muito clássico porque esse texto era, se eu não me engano, é uma das primeiras ministrações, né? Quem é expert em encontro com Deus aí pode me ajudar. Primeira? Aí ó, tem gente que é PhD aqui. A primeira ministração era esse texto. E aí a gente tinha que lutar com Deus lá, era muito bom. Mas esse texto é maravilhoso, ele é muito profundo. Eu fui 3 vezes no encontro com Deus, me marcou de verdade, tá? Gosto muito, fui marcado, o negócio é de verdade. Só pelo fato de você ter que ficar quieto, né? 3 dias já é perturbador, já. Sem celular, então, nos dias de hoje, tinha gente que queria pular o muro, gente. Um muro de escola, tipo 3 metros de altura. Os caras tentavam, de verdade. Era desesperador. Mas vamos lá, gente. A gente acabou de ler aqui o momento em que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Nome esse que se tornou o nome da nação eleita por Deus. O nome da nação que Deus separou dentre todas as outras nações, um povo no meio de povos, para que o povo daquela nação ensinasse as demais nações como é que o ser humano deveria viver. Então é simplesmente isso, é pouca importância o rapaz tem, né? O nome dele se tornou o nome da nação que Deus elegeu no meio entre todas as nações. Ele foi um dos patriarcas, ele é muito importante para o desenrolar do plano de redenção de Deus para a humanidade. Mas será que na vida de Jacó, Israel, tudo foi sempre assim lindo, bonito, gospel, espiritual, evangélico? O Haroldo fala uma coisa que eu acho muito bom, né? Ele fala assim: Deus salva os piores primeiro.
A gente tem a tendência de achar que, tipo assim, lá na sua família, você vê que, por exemplo, só você é cristão. Aí a gente tem a arrogância de pensar que a gente é o melhor dentre a nossa família. Mas na verdade a gente é o pior, por isso que Deus salvou a gente primeiro. E meu amigo, Jacó foi um dos piores, você pode ter certeza. O bicho era ruim. Ele era ensaboado, ele era esguio, ele era astuto. Mas ainda assim, Deus escolheu esse homem para ser palco da manifestação da sua glória. Assim como Ele fez comigo, assim como Ele fez com você. E quanto mais improvável, gente, a transformação de uma pessoa, mais glória Deus recebe ao fazer isso. Você concorda comigo? Já conheci alguém que todo mundo ao redor olhava para ele e falava: esse aí não tem jeito, esse aí não tem o que fazer, nem pai de santo, nem pastor, nem padre, nada resolve. Aí esse cara se converteu e se transformou. Alguém conhece alguém assim? É muito impactante, eu conheço, eu acho que mais que um milagre, tipo um cadeirante andar. Você vê a transformação de uma pessoa a esse ponto, assim, tipo, é muito impactante. E Deus recebe toda a glória por isso, porque todo mundo que conhecia essa pessoa sabia que era impossível, de pelas próprias forças dela, ela se transformar naquilo que ela é agora com Deus. E por isso que Deus recebe tanta glória. E abrindo um parêntese aqui, né? Então, por mais difícil que seja para nós, né, cristãos evangélicos, seguir uma escritura, ao invés de desejar que as pessoas que a gente não gosta tanto assim, as pessoas ruins da nossa vida ou do mundo, simplesmente sejam presas ou morram, a gente poderia voltar a orar para que elas se convertessem, que elas fossem transformadas, porque nisso sim, Deus seria muito mais glorificado. Deus é glorificado quando Ele pega um pecador como eu e você e transforma a vida dessa pessoa, e faz a gente se parecer um pouquinho com Cristo. Foi isso que aconteceu com Jacó, fecha parênteses. E Deus fez muito disso, viu, no decorrer da Bíblia. Deus escolheu assassino, adúltero, ladrão, prostituta, viciado, endemoniado, e transformou todas as pessoas em príncipes e princesas de Deus. Incomoda um pouco, né, ouvir isso, né? Que Deus pega assassino, prostituta e chama para si. Esse é o nosso Deus, gente. O poder dele é tamanho que ele pode fazer isso. Ele pode perdoar os pecados desse tipo de pessoa. Ele pode perdoar os meus pecados. Isso é um escândalo para mim. Isso é algo muito grande. Esse é o poder de Deus. Não existe um buraco tão fundo, gente, que Ele não possa resgatar alguém. Já dizia o salmista, né? Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Poderoso para salvar e transformar até mesmo Jacó. Poderoso para salvar e transformar até mesmo eu. Até mesmo você. Mas enfim, vamos falar de Jacó. Ele e seu irmão Esaú, eles nasceram juntos, né? Gêmeos. Primeiro Esaú, depois Jacó. E o nome Esaú significa peludo. Olha que profundidade do significado do nome do... Esses dias eu vi o Douglas do Desescope falando isso, né? Que é mó bonito quando você dá um nome com significado para a pessoa. Aí ele foi lá atrás de saber qual que era o significado de Douglas, né? Aí significa águas escuras. Muito bom, muito profundo. Aí você fica da tua escolha, se você quiser ir atrás do significado do teu nome ou não. Pode ser frustrante. E Jacó significa o quê? O que significa esse nome? É alguma coisa no hebraico relacionada a calcanhar. Segurando o calcanhar. E segurar o calcanhar era um termo daquele tempo. Era alguma coisa a ver assim. É o tipo de pessoa que faz o que for necessário para receber a bênção. É o tipo de pessoa que passa por cima de quem tiver que passar para ter o sucesso que ela quer.
E Jacó é mais comumente traduzido como enganador, né? Então, pode guardar isso. Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão mais velho, de Esaú. Então Jacó, ele queria ser abençoado ele já queria ter sucesso desde o ventre. Ele estava em busca de uma bênção desde do útero da mãe dele. Então ele estava falando assim, quando ele estava segurando o calcanhar do irmão dele: deixa eu nascer primeiro, para ser o primogênito, ter o dobro da porção do papai. Deixa eu ser privilegiado segundo os padrões humanos aqui, que a nossa cultura estabeleceu, segundo as leis, as regras do nosso tempo. Então o primeiro golpe que Jacó, meu amigo, que significa enganador, tentou aplicar ali para ter vantagem, ele não era nem nascido ainda, hein? Ele tentou segurar o calcanhar do irmão dele para nascer primeiro. Será que o cara já tinha o drive do pecado instalado ou não? Não tinha nem nascido, já estava dando golpe. Antigamente, gente, ser primogênito, ser o filho mais velho, era uma coisa muito abençoadora, tanto espiritualmente quanto financeiramente. Na hora de receber a herança ali, o primogênito, ele recebia o dobro da porção que os demais irmãos receberiam. Então assim, imagina, né? Então Jacó já queria ter o dobro ali desde antes de nascer, já queria aquela vantagem. Mas eu acho que hoje ser primogênito é mais bucha, né? Tem irmão mais velho aqui? É mais bucha, né, gente? Quem aqui já tomou culpa de uma coisa que o teu irmão mais novo já fez? E na hora de dividir a herança, sinto muito, mas vai ser parte igual para todo mundo. Só que a gente sofreu mais, eu entendo. O irmão mais velho sofreu mais. Mas isso não aconteceu. Jacó, mesmo tentando puxar o calcanhar do seu irmão, Esaú nasceu primeiro. Então Esaú era o primogênito, Esaú que ia ter esses privilégios de irmão mais velho e não Jacó. E além de todas essas regalias que Esaú tinha, por ser o primogênito, por ser o filho mais velho, ele ainda vai lá e se torna caçador. E dos bons ainda. E ainda por cima, além de caçar, ele ainda cozinhava bem o que ele caçava. Então, para o nosso tempo é mais ou menos assim, ó, imagina que você tem um filho, e esse filho é aquele que no domingo ele chega com a picanha, com o tomahawk, com o prime rib, com o bife de tira, com o ancho, com o chorizo, e ainda assa no pontinho, e corta assim, ó, ele corta a peça, e aí ele pega aquela do meio assim, ó, e coloca na boca do papai. Tito, vai recebendo essa unção em nome de Jesus. O papai amava ele, não tinha jeito. O cara era caçador e ainda cozinhava bem o que ele caçava. Só que Jacó, as habilidades dele não eram tão celebradas assim. Então veja bem, Esaú, então ele já tinha um privilégio de ser o irmão mais velho, e ele ainda se tornou uma coisa que era muito celebrada naquele tempo, que era ser um caçador. Porque, não sei se você sabe, mas não existia açougue. Você tinha que ir atrás de algum bicho no meio do mato, matar ele, tirar a pele dele, cortar ele, cozinhar e comer. Era assim que se sobrevivia. Mas agora Jacó, se chegava para Jacó e falava: e aí Jacó, que habilidade você tem? Aí ele: eu sei assoviar. Você imitar uma sirene, sabe? Esse tipo de coisa assim que é até legal, mas a gente tem que admitir que futuramente ele vai se tornar um excelente imitador e vai ser bom no jiu-jitsu também. Mas a gente vai chegar lá. Mas a Bíblia é muito clara, gente, em dizer que o preferido do papai era Esaú. O filho amado de Isaac era Esaú e não Jacó. Enquanto Jacó era o preferido da mamãe. Provavelmente a mamãe não gostava do churrasco dele, falava que a carne estava crua, que ela não ia comer carne com sangue. Então ela gostava mais de Jacó mesmo. Negócio de churrasco com sangue, eu não gosto. Mas num belo dia, meus amigos, Esaú, ele saiu para caçar. E aquela região que eles moravam ali é muito quente, era árido. Então imagina que para caçar não era assim, simplesmente sai e você já tromba com alguma coisa e come. Às vezes você tinha que ficar dias caçando, dias procurando uma presa. E aí diz que ele volta para casa e o texto vai dizer que ele estava cansado. Ele dizia assim: eu estou à beira da morte, com fome, imagino eu morrendo de calor também. Aí ele chega lá e Jacó, ele está cozinhando ali uma lentilha. A única pessoa que come isso que eu conheço é a Thaisa, ela nem está aqui. Alguém tem o costume de cozinhar lentilha em casa? Olha só, 2 pessoas agora eu conheço então que comem lentilha. Mas ele estava cozinhando lá um ensopado vermelho. Então
Jacó vê nesse episódio uma oportunidade de mais uma vez tentar tomar a bênção que ele tinha tentado lá no nascimento dele, puxando o calcanhar do irmão, e não tinha conseguido. A primogenitura. Então ele pensou assim: o primogênito está ali, morrendo de fome, e eu tenho comida aqui, estou cozinhando. Então ele diz para Esaú: eu te dou esse ensopado aí, né? Você está com fome, você está cansado, e você me dá a primogenitura. Aí Esaú falou: beleza, eu estou morrendo mesmo, não vai fazer diferença para mim, toma aí. E foi assim, e ele comeu. Então Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. Então aqui, meus amigos, é muito nítido ver a ambição, a fixação que Jacó tinha de alcançar a bênção, de alcançar sucesso, de alcançar vitória, posição, privilégio. Quase nada parecido comigo e com você, com o nosso tempo. Muito parecido com os nossos movimentos de como que eu faço para ser abençoado? Qual é o passo a passo? Qual que é o caminho? Qual que é o código? Qual que é a senha? Qual que é o coach do momento que taca a senha aí para ter a vitória? E a gente vai vendo na história de Jacó que ele foi criando o seu próprio entendimento do que era ser abençoado. E a gente vê que no decorrer da história dele, isso vai se atualizando várias vezes. Então primeiro ele pensou assim: se eu nascesse primeiro, se eu fosse primogênito, eu seria abençoado. Às vezes você já pensou isso na tua história: se eu não tivesse nascido numa família mais rica, a minha vida seria diferente. Se eu tivesse nascido lá nos Estados Unidos, aí sim, eu seria abençoado, minha vida seria melhor. Só que aí Jacó, ele já entende que já não é mais isso, então ele tenta agora comprar isso que ele entendia ser uma bênção do seu irmão. Então os anos passam, agora Isaac, ele está muito velho. A Bíblia vai dizer que ele já estava até cego. Então ele chama Esaú e fala assim: filhão, é o seguinte, vamos para a saideira, o último churrasco de despedida do papai. Vai lá, caça alguma coisa, cozinha para mim, porque eu vou te dar a bênção final da minha vida. Vou te abençoar, vou liberar agora sobre você. Então Esaú sai para caçar. Só que quem ouviu essa conversa? A mamãe. E o preferido da mamãe era quem, gente? Jacó. Então a mamãe corre em Jacó e fala assim: Jacó, meu filho, é o seguinte, você vai se fantasiar de Esaú, e eu vou cozinhar para o teu pai o prato preferido dele, e você vai entregar essa comida para ele, você vai se passar por Esaú, e você vai ser abençoado no lugar do seu irmão. Então agora a mãe é cúmplice, a mãe chegou. E aqui surge para Jacó mais uma definição, gente, do que é ser abençoado. Se finalmente o meu pai me valorizar, se finalmente o meu pai me reconhecer, se finalmente o meu pai me amar, aí sim eu vou ser abençoado, mesmo que seja fantasiado do outro filho. Esse é o nosso coração. Então Jacó vai lá, ele se fantasia de Esaú, né? A palavra vai dizer que ele coloca uma pele de animal assim, para parecer ser bem peludo. Então Isaac já está cego, ele chega ali, conversa com Jacó, ele estranha um pouco a voz, e ele fala: essa voz é de Jacó, só que o cheiro é de Esaú, o toque é Esaú. Então beleza, é Esaú, pode ser que eu esteja um pouco surdo também, né? Então ele vai e abençoa Jacó, acreditando ser Esaú. Então ele declara sobre Jacó todas as palavras de bênção que um primogênito receberia. Ele fala: o teu irmão vai te servir, você vai ser próspero, você vai romper, você vai vencer. E agora Jacó aplicou esse golpe, e ele deve ter pensado: agora a minha vida vai, agora minha vida vai para frente, agora que eu estou abençoado, agora que meu pai declarou palavras sobre mim, que ele me afirmou, que ele reconheceu o meu valor, agora minha vida vai. Mas então a gente vê na sequência, Esaú chega na presença do pai dele, e aqui a gente tem uma das cenas mais tristes da Bíblia. Quem já leu isso e se emocionou assim? Fica com dó de Esaú. Aí Esaú chega assim: pai, me abençoa, você não tem nenhuma bênção para mim. Aí Isaac fala: meu filho, não posso,
Eu já declarei que você vai servir teu irmão, eu já declarei que ele vai ser mais abençoado que você, mais rico que você. E aqui é muito triste, porque Esaú realmente foi passado para trás, grandão. Então Esaú, ele crava no coração dele: eu vou matar o meu irmão. Quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Então agora Jacó, na sua corrida desenfreada pelo sucesso, meus amigos, pela bênção, ele tem, olha o saldo dele, tem um pai enganado e um irmão mais velho que quer matar ele. Olha que vida abençoada. Mas mais uma vez sua mãe fica sabendo disso, que Esaú quer matar ele, e vai lá, avisa ele: Jacó, é o seguinte, junta as traias, rapa, foge, que teu irmão vai te matar. Então agora Jacó, ele vai para a casa do tio dele, Labão. Só que para fazer isso, ele varre simplesmente a sujeira para baixo do tapete. Ele simplesmente muda de cidade, sem resolver o que ficou pendente. Ele vai seguir a vida ali na terra de Labão, como se nada tivesse acontecido. Igual nós às vezes, né? Se eu pegar esse problema aqui do meu casamento e ficar bastante tempo sem tocar no assunto, vai resolver. Né? Não resolve, gente? Se eu der de um sem braço aqui, ó, fingir que eu não vi, vai se resolver sozinho. Não precisa dessa confusão não, gente. Não precisa ter essas conversas difíceis, desagradáveis não. Vai resolver, o tempo vai sarar. Então ele vai para a casa do tio dele, mas o objetivo da vida de Jacó não mudou, meus amigos. Ele ainda estava em busca da bênção dele. Ele ainda estava em busca da vitória dele, do sucesso dele. Então ele pensa: no nascimento não deu certo. Meu pai me amar, declarar, me afirmar coisas positivas sobre mim também não deu certo. Comprar a bênção do meu irmão não deu certo. Então, pode ser que bênção seja se casar, né? Principalmente crente, né? Crente às vezes acha que se casar é o objetivo pelo qual você nasceu. Gente, se casar é importante, é maravilhoso, você deve buscar isso, só que não é a redenção final da sua vida. Inclusive dentro do casamento existem problemas também. Por isso é muito importante a gente resolver antes, dentro de nós e exteriormente também, os nossos problemas de solteiro, porque quando você se casar vai vir um novo pacote, uma atualização, problemas de casado. E se você não resolver os de solteiro, você vai ter 2 pacotes de problema para resolver. Fecha parênteses. Então agora ele acredita que se casar é bênção, é a bênção que eu tanto busquei desde o meu nascimento. Se eu achar a mulher certa para mim, eu vou ter a bênção que eu busco. Então ele encontra Raquel. E agora ele chega para Labão, fala: Labão, é o seguinte, eu quero casar com a tua filha. Aí Labão olha para ele assim, dos pés à cabeça, e fala: rapaz, mas você está quebrado. Você não tem nada para me dar de dote aí, você quer que eu te dou minha filha? Não. Fala o seguinte, pega essa enxadinha aí já, ó, 7 aninhos trabalhando, beleza? Aí eu te libero aí, minha filha, você pode casar com ela. Então a Bíblia vai dizer que o homem estava tão apaixonado, gente, que a Bíblia diz assim: os 7 anos passaram como dias. O que é a paixão, né? De tanto que ele amava. Então, o cara trabalhou 7 anos e passou como dia. É um amor realmente estranho, mas eu trabalharia 14 por você, meu amor. Tem que ser assim. Então Labão dá uma festa, meus amigos. Beleza, trabalhou 7 anos. Vamos casar esse povo, dar uma festa. Jacó bebe uns vinhos lá. E quando ele vai para a tenda consumar o casamento, tinha uma surpresa misteriosa. Não era Raquel, era a Lia. Para os mais nerds aí era uma carta armadilha. Mas ele só percebe isso no outro dia, gente. Então ele consumou o casamento com Lia. Então ele vai para Labão e fala: Labão, você passou a perna em mim. Como se ele fosse o reto, né, de caráter. Como você pôde me passar para trás? Eu nunca fiz isso com ninguém. Não, eu imagino que esse ele não teve a cara de pau de falar. Mas o sogrão fala assim: ó, meu amigo, é o seguinte, na nossa terra aqui a gente não casa mais nova sem casar mais velha não, beleza? E aí ele saca do bolso a carta mais temida do Uno. Qual que é? Mais 7. Trabalha mais 7 e você leva a Raquel também.
Então ele trabalha mais 7 anos, porque ele amava demais aquela mulher. Então, gente, isso é um ponto legal aqui da história. Jacó, o enganador, estava sendo enganado, olha só, por Labão. Codinome Sabão também, né? Porque o bicho também era liso. Deu um jeito de, deu nó em goteira. Porque ele enganou Jacó, gente. Você tem que tirar o chapéu para Labão. Porque até então aqui, Gênesis 32, a gente tá, é o homem mais liso que teve na Bíblia. Mas Labão deu um jeitinho de, pegar ele também. E agora ele casa com a mulher do sonho, gente. Jacó casou com a mulher que ele sempre sonhou. Então ele pensou mais uma vez, agora vai. Agora minha vida vai andar. Porque eu recebi a bênção, eu casei. Não é isso que é a bênção? Não é isso que é a vitória? Não é isso que é o sucesso? Mas aí ele percebeu que também não era aquilo, a bênção que ele tanto procurava, que o coração dele pulsava, esse vazio que tinha nele. Ele imaginava que era se casar, mas não era também. Então ele pensa, já que não é o nascimento, já que não é a aceitação do meu pai, nem o casamento, então a bênção só pode ser agora prosperar financeiramente. E agora ele vai lá no sogrão e fala, sogra, é o seguinte, o gado aqui, eu estou trabalhando para você, nunca peguei um nada teu, só que é o seguinte, agora eu vou começar também a ter patrimônio, beleza? Então, se nascer malhado é minha, se não nascer malhado é tua. E até hoje eu não entendi o que ele faz lá com os galhos, gente. Se alguém entendeu isso aí, depois no final do culto você me explica. Porque ele faz um negócio com um galho na frente do rio para multiplicar, enfim. E dá certo, tá? Ele usa do conceito de estratégia, do grego estrategia e do latim estratégia. E dá certo, ele fica rico, ele multiplica ali o gado. E ele fica com muito gado, ele fica rico. Jacó, ele era obstinado, gente. Ele tinha uma missão, alcançar a tal da bênção. E ele consegue, ele fica rico mesmo. Mas mais uma vez ele olha ali para tudo que ele tem, para tudo que ele acumulou, para tudo que ele conquistou na vida. Ele tinha agora o privilégio do primogênito. Ele tinha agora a bênção do pai. Ele tinha a mulher dos sonhos. Ele tinha patrimônio, ele tinha grana. Mas ainda assim o coração dele estava inquieto. Ainda existia uma perturbação dentro dele, que dizia que ainda não era aquilo. E é aí que ele se lembra do vovô Abraão, da promessa que fizeram para o vovô, da terra que prometeram para o vovô, que o pai Isaac herdou essa promessa. Ele fala, peraí, talvez se eu for para aquela terra, eu alcance a minha bênção. E agora ele decidiu, eu vou voltar para a terra da minha família, para a terra dos meus pais. Só que para voltar para aquele lugar, meus amigos, ele teria que resolver algumas pendências. Lembra lá da sujeira embaixo do tapete? Para voltar para lá, ele ia ter que resolver isso. Mas antes de enfrentar o problema com o irmão dele, ele vai ter que enfrentar Deus. Antes de a gente ter um problema, gente, com uma pessoa, aí, do seu convívio, da sua vida, da sua família, seja lá quem for, a gente tem antes um problema com Deus. Na maioria das vezes, meus amigos, o nosso problema é com Deus. Mas como a gente não pode atingir Deus, como a gente não pode atacar Deus, a gente atinge a tua imagem e semelhança. A gente atinge a imagem e semelhança de Deus, que são pessoas. Pode ver lá em Gênesis, quando dá ruim lá a questão da árvore. Gênesis 3. Adão vai se explicar para Deus e fala assim, Deus, é o seguinte, foi a mulher que você me deu. Então o problema de Adão era com quem? Com Deus. A gente vê Abel e Caim. Caim estava irado com quem, gente? Com Deus. Mas ele não podia matar Deus. Então ele mata a imagem de Deus, o seu irmão. E muitas vezes o nosso problema é primeiro com o Senhor e não com as pessoas, gente. Se a gente fizesse esse caminho, a gente teria menos problemas relacionais na nossa vida. Se resolver primeiro com o Senhor e depois com as pessoas. Porque na maioria das vezes o nosso problema é com Deus. E a gente vai desenvolver um pouco mais disso. E nesse ponto da história que Jacó estava decidido, eu vou voltar para a terra dos meus pais. Lê comigo aí, Gênesis, versículo 22, vamos ler juntos.
A gente vai até o 24. Diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou. Ele tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque, reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Fica muito atento nessa frase aqui agora. Jacó ficou sozinho. Jacó ficou só. A gente acabou de ler que Jacó, indo em direção à terra dos seus pais, ele pegou todos os teus bens, passou o ribeiro, atravessou. Que um dia ele acreditou que aquilo seria uma bênção. Ele pegou a família dele, a esposa, fez atravessar. Que um dia ele acreditou que se casar era uma bênção. Ele passa tudo que um dia ele já acreditou ser uma bênção. E agora ele ficou sozinho. E para encarar, meus amigos, as questões do passado, as questões internas que ficaram para trás, as sujeiras que você já tacou embaixo do tapete, você só consegue fazer isso sozinho, no sentido de solitude, você consigo mesmo. Você vai ter que se entender, você vai ter que olhar para dentro. A solitude é necessária para isso, porque é quando a gente está sozinho, sem ninguém olhando, que nós somos quem de fato somos, seja de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. E Deus, Ele só se encontra com quem você é de verdade. Deus, Ele não tem interesse em se encontrar com o personagem que nós criamos, gente, na frente das pessoas. Deus não tem interesse em se encontrar com as fantasias que a gente se cobre no dia a dia. Deus não tem interesse em se encontrar com as máscaras sociais que a gente coloca todos os dias da nossa vida. O encontro dele é com a nossa verdade, com quem nós somos de verdade, com o puro suco de quem você é. E é só quando Jacó fica sozinho que ele se encontra com Deus. Uma vez o Isidoro, ele perguntou para mim assim, ó, uma pergunta, acho que uma das mais perturbadoras que ele já fez. Ele perguntou para mim assim, ó: quem é você, Alisson, sem as suas funções sociais? Porque quando alguém pergunta para mim, quem é o Alisson? Eu falo, é um marido, é um pai, é o pastor, e tudo isso é muito legal. Só que quem é o Alisson sem as minhas funções sociais? Que muitas vezes é um esconderijo para mim. Quem é você sem as suas funções sociais? Quem é você além do marido? Quem é você além da mãe? Da esposa? Quem é você além do pai? Além do profissional? Quem é você? É com esse ser que Deus se encontra, gente. Com a mais pura essência de quem nós somos. E foi basicamente isso que aconteceu aqui com Jacó. Ele passou a sua esposa, ele passou os seus filhos, ele passou o seu gado, ele passou os seus bens. E naquele momento, Jacó, ele não era o pai, ele não era o marido, ele não era o fazendeiro, ele não era o homem rico, ele era apenas Jacó. E é nesse cenário que encontros muito pontuais com Deus acontecem. É só quando você se esvazia dos conceitos de sucesso, de bênção, de posições privilegiadas que você mesmo criou, que você se depara com o conceito de bênção de Deus. E na maioria das vezes esse esvaziamento é causado em nós pela decepção, pela frustração, pelo sofrimento de já ter tentado tudo e não deu certo. Jacó, ele estava nesse cenário, gente. Ele não sabia mais o que fazer para alcançar a bênção dele. Ele falou, vou voltar para a terra dos meus pais. Ele já tinha tentado tudo. Eu tentei tudo que me falaram, eu tentei tudo que eu vi na internet, eu tentei tudo que o ChatGPT me disse, mas ainda não deu certo. E é só quando Jacó fica sozinho e esvaziado que Deus vai ao seu encontro. E que encontro, né, gente?
E aqui é muito engraçado, porque a gente leu até uma vírgula, né? Jacó ficou sozinho. A próxima frase é: e um homem lutava com ele. Então, tipo assim, eu não sei como que começou esse pega, mas do nada na história eles já estão rolando. E alguns teólogos vão dizer que é nesse momento que nasce o jiu-jitsu. Mas aí já é muito elevado para mim essa revelação. Mas qual que era a motivação, meus amigos, de Jacó nessa luta? Por que Jacó lutou com Deus? Por que Jacó segurou o anjo e não deixou subir? Qual que era a intenção de Jacó, gente? O que ele estava buscando por toda a história que a gente está falando? Olha o que o texto diz: eu não te deixarei ir se não me abençoar. Esse homem queria uma bênção. Ele queria uma bênção de qualquer jeito, ele queria uma bênção. Só que até então os seus conceitos de bênção foram decepcionantes. Porque até então o que ele tinha concebido como bênção, ele alcançou. Ele conseguiu ser o primogênito, mesmo que de uma maneira suja. Ele conseguiu se casar com a mulher do sonho. Ele conseguiu ter dinheiro. Mas agora ele se encontra pela primeira vez num lugar em que ele de fato pode ser abençoado. Pela primeira vez na vida de Jacó, ele pode sair daquele lugar com a bênção que ele tanto buscou. E a vida de Jacó pode ser resumida nisso, gente: um homem que buscava uma bênção. Mas para alcançar essa bênção, ele ia ter que lutar com Deus. E deixa eu te perguntar, você já lutou com Deus? Quem aqui já lutou com Deus? Claro que você não vai trocar soco com Deus, gente. Mas tem alguns episódios da nossa vida que a gente vai ter que fazer orações tão escandalosas, tão assombrosas, tão rasgadas, tão viscerais, no meio de lágrima, de catarro, de ranho, que o sentimento naquele momento é que você está numa guerra, que você está numa luta, que você está numa batalha. Você já alguma vez orou para Deus coisas do tipo assim, ó: Deus, por que você me fez assim? Por que eu sou desse jeito? Por que eu tenho esse defeito que muitas vezes me expõe em público? Deus, eu não escolhi o jeito que me educaram, eu não escolhi o nome que eu recebi, eu não escolhi a realidade que eu nasci. Por que eu sou assim? Por que o meu irmão é incrível, é amado por todo mundo e eu não sou? Deus, por que o meu pai me rejeitou? Deus, por que o meu pai foi embora? Deus, por que a minha mãe não me amou? Por que ela me mimou tanto e hoje eu sou tão fraco? Por que me superprotegeram tanto, Deus? Por que todo mundo consegue, menos eu, Senhor? Onde o Senhor estava quando aquela coisa ruim na minha vida aconteceu? Você não me ama? Você não é o meu Deus? Isso é lutar com Deus, gente. E a gente acredita que esse tipo de oração é um absurdo. Como eu posso falar esse tipo de coisa para Deus? E é por isso que a nossa vida de oração é tão rasa, gente. A gente quer ficar fazendo só oração polidinha, bonitinha e fofinha. Mas isso não é compatível com a realidade humana. Muitas vezes a gente vai ter que pegar as entranhas e jogar para fora diante de Deus, gente. Talvez a gente está fazendo oraçãozinha fofinha: eterno Deus e amado Pai, adentra os meus ei eu agora na tua presença. Só que você está precisando de 5 minutinhos com Deus sem perder a amizade. É de orar, de colocar as entranhas para fora, é rasgar o coração, é falar o que de fato você está pensando.
Até quando você vai fingir que você não pensa o que você pensa? Até quando você vai fingir que você não é o jeito que você é? Para mim, meu amigo, você até consegue, mas para o Senhor não. Então imagina um amigo que te conhece e você está fingindo que você não é o que você é, mas ele sabe o que você é, e toda vez que você se achega, você vai tomar um café com ele, você senta na mesa, você começa a mentir, falar o que você não é, mas ele sabe quem você é. Deus não tem problema com as suas dúvidas, meu irmão. Ele tem problema com a tua performance. Essa é a luta que a gente precisa ter com Deus. O ringue, meu irmão, é o lugar de oração. Com verdade, com vulnerabilidade, de uma forma visceral. E agora, no meio da luta ali dos dois, o Senhor pergunta para ele. Olha o versículo 27 aí comigo. Gênesis 32, 27. Diz assim: Então o homem perguntou: Como você se chama? E ele respondeu: Jacó. É tão emblemático o que está acontecendo aqui nesse versículo. Gente, será que o Deus onisciente não sabia qual que era o nome de Jacó? Por que é que ele pergunta do nome dele? Nome naquele tempo significa muito mais do que é hoje para nós. O nome naquele tempo era a realidade na qual aquela pessoa iria viver. Era a identidade na qual ela ia passar toda a vida dela acreditando que ela era aquilo. E o nome do homem era enganador, gente. Um dia falaram para ele que ele ia ser um enganador, que ele ia passar para trás quem precisasse para alcançar o sucesso dele. E foi desse jeito que ele viveu. Uma vez diante do pai dele, já cego, ele ouviu essa mesma pergunta: Quem é que está aqui na minha frente? Quem é você? Qual que é o teu nome? Só que nesse episódio ele respondeu: Eu sou Esaú. Na sua busca incansável pela bênção, ele se fantasiou daquilo que ele não era, para receber uma porção do pai que não era dele. Mas agora diante de Deus, ao ouvir a mesma pergunta: Qual é o seu nome? Agora ele fala: Eu sou Jacó, Deus. Deus, eu sou o enganador. Dessa vez ele tirou a fantasia, gente, de Esaú. Dessa vez ele se desnudou, ele reconheceu quem de fato ele era diante do Senhor. É isso que a gente mais teme fazer: reconhecer diante de Deus e das pessoas a nossa natureza. Mas diante dele não existe máscara, não existe filtro, não existe performance, gente. Ele vê o mais profundo do teu ser, ele conhece os teus pensamentos. O âmago da sua alma, o Senhor conhece. E a pergunta para nós hoje é: quem é você? E não vale responder Esaú. Diante dele, só nos resta reconhecer quem a gente é. Quem é você? Eu sou aquele, Senhor, de pensamentos impuros. Quem é você? Eu sou aquele tentado a adulterar minha esposa. Quem é você? Eu sou o promíscuo. Eu sou aquele que fofoca. Eu sou o orgulhoso, o desonesto, o egoísta, o invejoso, o avarento. É aí então, nesse momento, que a gente abre espaço para que Deus nos toque. E vai doer, vai ferir. Mas aquele mesmo que abre a ferida, meus amigos, é aquele que vai curar. E talvez essa ferida que Deus abriu, a marca nunca vai sumir. Talvez a cicatriz vai ficar aí. Talvez a sequela do toque de Deus
vai continuar na sua vida, como continuou na de Jacó para sempre, mas toda vez que Jacó andava, ele se lembrava do que Deus fez na vida dele. Toda vez que você olhar para a marca do toque de Deus, você vai se lembrar da grande obra que Ele fez e está fazendo na sua vida. Mas é muito engraçado uma coisa: o que a gente espera de alguém que foi tocado por Deus? Se eu chegasse para vocês hoje e falasse assim: gente, vocês não sabem onde eu estava orando e eu vi Deus, Ele me tocou. O que vocês esperavam que eu fizesse no culto, gente? Que eu voasse, profetizasse CPF, número da Mega. Mas, gente, quem foi tocado por Deus passa a reconhecer a sua fraqueza. Jacó passou a mancar depois de ser tocado por Deus. E o que significa isso? O que Deus quis fazer com Jacó? Será que Ele só quis deixar ele PCD? Não, gente, o homem que sempre quis dar um jeitinho para se dar bem, o homem que sempre confiou na sua astúcia, na sua estratégia, na sua esperteza, agora foi lembrado de quem de fato ele é: um homem falho, fraco e limitado. Mas para que assim ele sempre se lembrasse de quem é Deus, um Deus que é forte quando eu sou fraco. E não foi só com Jacó que Deus fez isso. Em 2 Coríntios 12, versículo 7 diz: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e Ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus estava deixando Jacó fraco, para que então ele pudesse ser Deus forte na vida de Jacó, para que as glórias das conquistas, das vitórias de Jacó não ficasse para ele mesmo, mas que ele sempre lembrasse que a glória pertence a Deus. Porque, meus amigos, uma coisa é ver alguém com as 2 pernas fortes e saudáveis, correndo, avançando, conquistando. Outra coisa é ver alguém que manca fazer isso. Nisso o Senhor é glorificado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que não mancam, pessoas que não reconhecem fraqueza. Você conhece aí algum Superman? Toma cuidado com pessoas que não reconhecem que é pecador. Provavelmente ela não encontrou o Senhor ainda, porque quem encontra o Senhor manca. Ele sabe qual é a sua limitação, Ele sabe qual é a sua fraqueza, e não só isso, Ele se cerca de pessoas para ajudar Ele nisso. Mas, meu irmão, qual que foi a bênção que Jacó recebeu depois de lutar com Deus? Porque aqui no texto a gente vê que Deus abençoou ele. Mas qual que foi a bênção de Jacó? Será que Deus queria só que ele mancasse? Só uma perna machucada? Foi o saldo final? Jacó recebeu, gente, um novo nome, uma nova realidade. É como se Deus dissesse assim: ó, agora que você está sendo real comigo, eu vou te dizer como eu sempre te enxerguei. Você é Israel, príncipe de Deus. Agora que não tem mais máscara, agora que não tem mais fantasia, eu vou te dizer quem eu vejo que você é. Jacó, um dia te falaram que você era um enganador, mas hoje eu te digo, você é príncipe de Deus. E, meus amigos, se algum de vocês algum dia ouviu que você é um fracasso, que você é uma vergonha, que você não tem jeito, que você não vai para frente, ouve o que Deus está te dizendo hoje. Você é um príncipe, uma princesa de Deus. Isso não é coisa coach, gente. A gente tende a ouvir pessoas que talvez você conheceu naquele dia ou naquela semana,
mais do que aquele Deus na qual te visitava no útero, aquele que formou os seus ossos, aquele que escreveu cada dia da sua vida no seu livro. A gente ouve mais as pessoas do que esse Deus. Será que existe alguém que te conhece mais do que o Senhor? Jacó não sabia, mas o que ele mais precisava era de um novo nome, gente. Não era da bênção da primogenitura, não era ser aceito pelo pai, não era se casar, não era enriquecer. Ele precisava de um novo nome, de uma nova identidade. Essa é a bênção definitiva que Jacó, agora Israel, precisava: ver Deus face a face. Ele diz: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Foi salva do inferno, foi salva da corrida desenfreada pelo sucesso, foi salva da comparação, salva da necessidade extrema de ser aceito, salvo de fazer as pessoas de degrau para eu alcançar o meu objetivo, salvo da inveja, do ódio contra as pessoas. Ao ver Deus face a face, gente, Ele faz a gente de um enganador a príncipe de Deus. Mas para isso é necessário lutar. Existe uma luta para chegar nesse lugar. E essa luta começa com uma pergunta: quem é você? Não o que você faz, não quem as pessoas acreditam que você é. Quem é você? Tudo que a gente mais precisa, meus amigos, é ver Deus face a face. Quando a gente vê Deus face a face, quer dizer que antes disso a gente já se desnudou diante dele, porque Deus não se encontra com a nossa mentira. Então, se você está vendo Deus, é porque você já deixou para trás a fantasia, a máscara, a performance. Eu creio que Deus é poderoso hoje para mudar nomes aqui. Creio que Deus é poderoso para hoje mudar realidades, mudar na mente do seu povo, da sua igreja, palavras de maldição, que talvez você sempre carregou por toda a sua vida, mentiras que lançaram sobre você e você acreditou nisso, isso travou tanto a sua vida. Por favor, meu irmão, hoje ouça Deus. Ouça o que Deus tem a dizer sobre você. Ouça qual é o nome que Deus diz que é o que você se chama. Mas para isso a gente vai ter que tirar a máscara hoje, gente. A gente vai ter que lutar com Deus. A nossa oração hoje não vai poder ser fofinha. Nossa oração tem que ser visceral, de dentro para fora, com verdade, com violência. Tem alguém que quer encontrar o Senhor face a face hoje? Vamos orar juntos, coloca de pé. Senhor, a nossa bênção é te encontrar face a face. A gente já correu tanto essa vida, Deus, em busca do sucesso. A gente já correu tanto essa vida em busca da bênção, da posição, do privilégio. Nos convence nessa manhã, Deus, que bênção mesmo é te ver, Senhor. Bênção mesmo é se encontrar contigo. Bênção mesmo é poder não ter que performar na tua presença. Bênção mesmo é não ter que fingir ser quem não é para ser aceito pelo Senhor. Porque o Senhor já nos amou, porque o Senhor já nos aceitou, porque o Senhor tem um novo nome para nós, porque o Senhor tem uma nova realidade para nós. Deus, por favor, gere nessa manhã encontros reais com o Senhor, na qual o Senhor vai quebrar mentiras, na qual o Senhor vai mudar realidades. O Senhor nos pergunta nessa manhã, Origem: quem é você? Quem é você?
Quem é você? Enquanto você não reconhecer quem é você, você não vai encontrar o Senhor. O Senhor se encontra com a sua verdade. Quem é você? O Senhor te pergunta hoje. Espírito Santo, vem nos convencer, nos dá um diagnóstico de quem nós somos, nos ajuda a orar, Espírito, nós não sabemos. Espírito Santo, ensina-nos a orar. Espírito Santo, ensina a ouvir a Tua voz, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Espírito Santo, você que é a presença de Deus, vem sobre nós nessa manhã. Faça aquilo que nenhum pastor pode fazer, Espírito Santo. Faça aquilo que nenhuma banda pode fazer. Faça aquilo que nenhum pregador pode fazer, Espírito Santo de Deus. Quer mudar vidas, quer mudar nomes, quer mudar realidade, Senhor. Quer quebrar cadeias de escravidão. Nós precisamos do Senhor, Espírito Santo. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri, mesmo quebrando